Nossa história se abre em um plano que já dita o ritmo de tudo que virá. Typhoon de frente para a imensidão do mar. Não é apenas um garoto tirando fotos, é um jovem tentando capturar a luz em meio a uma névoa de luto que parece não ter fim. Ele reflete sobre a morte de sua irmã mais velha, Torfan, e a câmera nos conduz, quase em um sussurro, às memórias de sua base secreta. É lá que habitava o Fa, o melhor amigo que sempre surgia como uma promessa de cuidado. Havia Torfan, Typhoon e Fa, uma tríade inseparável, mas a narrativa deixa claro, através de zelo e de trocas de olhares de uma delicadeza desconcertante, que entre Typhoon e Fa sempre existiu algo que a linguagem da infância ainda não sabia nomear, mas que o coração já sentia como destino. O que torna tudo mais pesado é o desamparo psicológico em que o Typhoon habita. Ele vive em um estado de autoexame constante, sentindo-se uma decepção por não alcançar metas e por se diminuir diante da imagem solar da irmã. Para piorar, o Typhoon é fruto de um caso extraconjugal, ou seja, traição, e sofre maus tratos sistemáticos do pai e da madrasta. Ele é um filho indesejado em uma casa onde o amor é um artigo de luxo que nunca lhe é servido. Quando o Tofá se muda com os pais e o contato se perde, o Typhoon fica quase absolutamente à deriva, quase porque ele ainda tem a irmã mais velha dele, mas não por muito tempo, né? Porque a tragédia, quando vem, é seca. Em um momento de desespero absoluto, querendo apenas anestesiar suas frustrações, o Typhoon decide beber e se envolve em uma briga de bar. A Torfan, em um gesto de amor puro, corre atrás dele e acaba sendo interceptada por um motorista bêbado. O impacto não apenas mata a Torfan, ele estilhaça o que restava do Typhoon. A culpa que ele carrega é um fardo que o pai e a madrasta, seres de uma vilania tacanha e abjeta, fazem questão de alimentar todos os dias. Eles o destroem emocionalmente e psicologicamente, e a série é corajosa ao mostrar que o Typhoon só não tirou a própria vida porque a irmã lhe apareceu em um sonho, o confortou e selou um pacto de sobrevivência com ele. Impulsionado por essa promessa, ele tenta medicina para honrar o sonho da irmã, mas não passa. Acaba ingressando em medicina veterinária e é lá que o destino coloca Fa de volta em sua órbita. O reencontro é de uma plasticidade emocional rara. Fa continua sendo aquela figura protetora e gentil, e os dois passam o dia juntos. Quando o dormitório de Typhoon fica sem energia, o Fa o leva para o seu apartamento em um gesto de cuidado quase instintivo, passando a noite inteira ao seu lado. Mas o Typhoon está mergulhado no medo. Por receio de ser odiado, ele mente e esconde que a Torfan morreu. É doloroso ver os dois passando tempo juntos, com o Fa confessando que acha o amor algo complicado e que não procura relacionamentos devido às pressões que carrega. Ele não percebe que, naquele exato momento, o Typhoon já está completamente entregue, vivendo uma paixão que floresce no meio das cinzas. No dia seguinte, Typhoon ainda continua com Fa, porque o escuro ainda é um monstro real para ele. Ele pede que Fa lhe dê aulas particulares para tentar medicina novamente. Fa aceita com aquela condição de quem quer ver o outro vencer. Meus amores, essas aulas são o puro suco da tensão. Entre um livro e outro, eles flertam sem perceber, em uma dança de aproximação que a gente assiste prendendo o fôlego. O conflito, porém, explode com a intervenção do pai do Typhoon. O homem é um lixo humano, um ser que só se preocupa com a honra de não revelar que o filho é fruto de uma traição. Ao descobrir a proximidade com Fa, ele trata o filho com uma brutalidade que nos faz querer entrar na tela para protegê-lo. Ele exige o afastamento total, ameaçando deserdar o Typhoon. A violência psicológica e física que o garoto sofre é de uma crueldade desesperadora. Sem saída, o Typhoon negocia um prazo e, quando ele acaba, passa a fingir que Fa não existe. Ele o ignora, o manda embora e o chama de irritante, vestindo uma máscara de crueldade que claramente o está matando por dentro. Conversa com Ryu, um de seus melhores amigos, Fa desabafa. Ele diz que não entende o que aconteceu, que seu Nong simplesmente cortou o contato. Fala que sente vontade de cuidar de Typhoon, que tentou compensar o tempo perdido e que tudo parecia estar dando certo, até Typhoon começar a se afastar. Ryu então questiona se ele realmente o vê apenas como um irmão mais novo. Fa não sabe responder. Começa um novo semestre e Typhoon entra em um novo grupo de amigos. Tur, que namora Ryu, North, que namora Johan, e Daltok, que ainda não namora o Artite. Sim, os Uks formam um grupo, assim como os Semis. Como prometeu ao pai, Typhoon se mantém distante de Fa, sendo frio e seco sem motivo, o que deixa o clima entre todos extremamente estranho. Após conversas internas nos grupos com um empurrãozinho de North, Typhoon decide que não quer mais manter o clima pesado. Ele conta aos amigos tudo o que aconteceu com Fa, e mais, ele quer estar com Fa, mas sem que Fa saiba que é ele. Assim começa a enviar cartas anônimas. Aos poucos, Fa, que é muito popular e recebe presentes de todo mundo, passa a se interessar, se sentir confortável e começa a responder. Typhoon conta com a ajuda dos amigos
amigos, principalmente de North, para que as cartas cheguem até Fa. Várias vezes, Typhon pensa em contar a verdade sobre Torfan, mas não consegue. Ao visitar a antiga empregada da família, ele descobre que sua mãe biológica sempre mandou coisas para ele, todas jogadas fora pelo pai. A mulher, no entanto, guardou algumas. Typhon então percebe que não está tão sozinho quanto pensava, que existem pessoas que o amam e se importam com ele. É também nesse ponto que ele entende algo ainda mais essencial. Torfan sempre o amou genuinamente, mesmo sabendo que Typhon era fruto da traição do pai, ela nunca permitiu que isso definisse o vínculo entre eles. Para Torfan, ele nunca foi um segredo vergonhoso ou um desvio moral, era apenas seu irmão amado. Pela primeira vez, a memória da irmã não pesa apenas como culpa, ela também se transforma em abrigo, e isso faz Typhon feliz de um jeito tímido, quase incrédulo, como quem finalmente encontra permissão para respirar. Do outro lado, Fa também carrega um fardo que não grita, mas sufoca. Filho de médicos, ele vive cercado por expectativas silenciosas, por um futuro que parece já estar escrito antes mesmo que ele possa desejá-lo. Tudo recai sobre ele, e Fa simplesmente aceita, não por convicção, mas por cansaço. Ele não quer decepcionar ninguém, aprende a engolir a própria exaustão como parte do dever. Nesse ponto que a fala de Artite, um dos melhores amigos do Fa, ecoa como um gesto de libertação. A vida é dele, não dos pais, não das projeções, não do que esperam que ele seja. Fa precisa ir atrás do que o faz feliz e não viver em função dos outros, nem mesmo daqueles que ele ama. Assim, a série constrói um espelhamento sutil entre os dois protagonistas. Typhon aprende que merece existir. Fa começa a entender que existir não pode significar apenas corresponder. Ambos estão, cada um à sua maneira, aprendendo a reivindicar a própria vida. A troca de cartas intensifica a paixão, mas cria um impasse. Fa quer conhecer o autor e os amigos de Typhon alertam que esse jogo será doloroso. O Typhon quer se declarar, mas a mentira sobre Torfan é um abismo entre eles. Ele se contenta com as migalhas de felicidade, como quando Fa começa a flertar com ele e lhe manda um chocolate, e a reação de Typhon é de um brilho nos olhos que aquece o nosso coração. O destino, porém, não aceita mais esperas. No aniversário de Fa, Typhon fica presa em um banheiro escuro de um café. O pânico ressurge, trazendo os traumas da infância, de quando o pai o trancava em armários escuros. Fa, em um instinto de proteção absoluto, o resgata e o encontra encolhido. O abraço que se segue é de uma intensidade devastadora. Typhon pede desculpas em prantos, e Fa, com uma doçura que desarma qualquer defesa, diz que está ali, que não está bravo. O coração de Fa perde o ritmo naquele contato. A pergunta paira: ele está apaixonado pelo Typhon ou pela pessoa das cartas? No entanto, o checkmate vem na solidão do quarto. Ao abrir o presente de aniversário e comparar as caligrafias, a verdade se impõe com a força de um soco. As letras são idênticas, o homem das cartas e o seu Typhon são a mesma pessoa. Fa percebe com um sorriso que mistura alívio e descoberta que sua intuição nunca falhou. Não é apenas o que ele quer, é finalmente quem ele sempre quis. O Fa já sabe que o menino das cartas é Typhon. E isso muda tudo. Ao conversar com Ryo, Fa é direto e honesto consigo mesmo. Ele gosta da pessoa das cartas e, se essa pessoa é Typhon, então ele gosta de Typhon de verdade. Não é amor de irmão, não é carinho protetor. É amor romântico, amor de querer para a vida, amor de quero esse homem de esposa sem rodeios. Fa admite que sempre foi paciente, que sempre soube esperar, mas agora já não tem tanta certeza se quer continuar esperando. A partir desse momento, ele passa a se fazer ainda mais presente, e sejamos honestos, Typhon e seus amigos são extremamente óbvios. Para quem observa de fora, não é nada difícil concluir quem está por trás das cartas. Typhon agradece Fa por tê-lo ajudado no dia em que ficou preso no banheiro. Fa responde com algo que é ao mesmo tempo simples e devastador. A primeira pessoa em que ele pensou foi Typhon. Ele deixa claro que vai esperar o momento em que Typhon estiver pronto para contar porque se afastou dele de forma tão abrupta no passado. Ele não está bravo, não está ressentido, está ali para ele. Então vem mais uma confirmação silenciosa. Fa repara na camisa de Typhon. Ele toca seu rosto e solta uma indireta deliciosa ao dizer: então você é realmente pequeno. Typhon nem percebe que essa frase está literalmente escrita em uma das cartas que ele enviou e que foi Fa que deu ele essa camisa, né? Mas um detalhe que só Fa capita, porque ele já sabe a verdade. Com a ajuda dos amigos, Fa consegue levar Typhon para comer fora, apenas os dois. No carro, ele pede que Typhon leia a carta, a cena absurdamente fofa. Typhon tímido, nervoso, enquanto Fa observa cada reação, cada microexpressão. Como ele fala depois para o Typhon, gente, ele provoca ele porque ele acha muito fofo, e de fato é mesmo, né? Durante o almoço, Fa deixa sua ansiedade transparecer. Ele quer encontrar logo a pessoa das cartas, porque tem medo de que ela desapareça e que, se isso acontecer, ele não teria como procurá-la. Seria cruel demais, certo? Typhon mais uma vez escorrega, diz que isso nunca iria acontecer. Na carta seguinte, Fa pede para se encontrarem. Depois de muito planejamento com os
amigos, Taifun aparece de boné, óculos e máscara, comunicando-se apenas por escrito. Mesmo assim, Tonfa diz algo fundamental. Ele se sente confortável com ele. Aquele alguém é seu porto seguro. Taifun responde que pode ser qualquer coisa para ele. Fa o chama de gentil. Taifun admite que Fa é importante para ele. Fa devolve na mesma medida, gente. Ele é tão fofo aqui, tão gadinho apaixonado, que ele deixa o Taifun emocionado, né? E aí ele diz que vai fechar os olhos para que o Taifun possa enxugar as lágrimas dele, e ele faz, gente, mas ele não consegue se conter mais. Ele acaba beijando o Taifun, ainda de olhos fechados, cumprindo a promessa que havia feito. Ele esperaria Taifun estar pronto para se revelar e fingiria não saber, mesmo já sabendo de tudo. É um beijo que não viola o tempo do outro, é desejo, mas também respeito, é contenção e entrega ao mesmo tempo. E é nesse ponto que a série mostra mais uma vez o quanto entende seus personagens e confia neles, gente. E o Fa já começa a flertar com o Taifun, fala que os lábios dele é muito macio quando ele beija, né? A gente adora. Após o beijo, o Taifun vai embora. Não há ruptura, não há arrependimento, apenas o peso de algo que finalmente atravessou a linha do possível. Pouco tempo depois, Fa liga para ele, convida-o para ir à sua casa, diz que seus pais estão com saudade, pergunta como foi o seu dia. Os dois concordam quase em uníssono que o dia foi ótimo. É um diálogo simples, mas carregado de algo novo, uma intimidade que já não precisa se esconder. Os amigos de Taifun estão ansiosos para saber o que aconteceu. Como sempre, eles são tudo menos discretos, comentam, cochicham, gesticulam demais, sem perceber que Fa observa tudo de longe. E que a dona do café, gente, que tá ajudando eles aí, também já entendeu que o Fa já sabe a verdade, né? Quando o Fa se aproxima, os amigos praticamente empurram Taifun em sua direção, inventando compromissos inexistentes só para garantir que ele aceite a carona. Taifun hesita, mas acaba cedendo. No carro, ele admite que vai com Fa para sua casa. Fa fica feliz e naturalmente diz que ainda pode ajudá-la a estudar, e faz isso por ligação, enquanto não perde uma única oportunidade de flertar com Taifun, inclusive usando o próprio Instagram como extensão do jogo de sedução. Na manhã seguinte, Taifun começa a ser consumido por um medo antigo, e se Fa amar apenas a pessoa das cartas, e se, ao descobrir quem ele é, tudo mudar, e se Fa passar a vê-lo apenas como um irmão mais novo. Os amigos rebatem isso imediatamente, lembrando de algo óbvio: Fa não para de flertar com ele o tempo todo. Ainda assim, Taifun não se sente confiante o suficiente para acreditar plenamente nisso. Fa então envia uma nova carta, pedindo para encontrar a pessoa misteriosa após as provas. Ele diz que estará esperando em um parque. Taifun cria coragem e aparece, mais uma vez escondido atrás de máscara, boné e óculos escuros. Mesmo assim, eles caminham juntos, conversam, compartilham o silêncio. E então, Fa se declara. Ele diz que o beijou porque quis beijá-lo, diz que quer beijá-lo de novo, que quer cuidar dele não apenas por causa das cartas, mas de tudo o que ele é, que quer ouvi-lo dizer que o ama, em vez de apenas torcer por ele à distância. Diz que o ama, que vai o amar por toda a sua vida. Beija a mão de Taifun e pede com a vulnerabilidade mais sincera possível: por favor, namora comigo. Taifun fica sem palavras. Fa, respeitoso, diz que pode esperar, conta até 10. Se Taifun não voltar, eles podem continuar apenas com as cartas, mas Taifun se vira, tira a máscara, tira o boné, remove o óculos, se revela. Fa apenas sorri e o abraça. Taifun aceita ser seu namorado. Eles dizem que se amam, trocam palavras doces, quase sussurradas, como se estivessem aprendendo um novo idioma juntos. Prazer em amar você, eles falam. É uma cena de uma beleza absurda, na minha opinião, muito emocionante mesmo. Os dois então vão embora juntos. No caminho, Fa tira foto da mão dos dois, né, para deixar claro para todo mundo que eles são namorados agora. Também admite que ele já sabia que o homem das cartas era o Taifun, já que a caligrafia era exatamente a mesma, né? No apartamento, Fa não desgruda de Taifun um segundo sequer, agarrada a ele como um koala, recusando-se a deixá-lo sair do seu colo ou de seus braços. Ele diz que quando o Taifun estiver pronto, poderá contar porque se afastou no passado. Taifun pede desculpas, Fa o beija, Taifun corresponde, mas Fa se contém. Ele diz que sabe que Taifun ainda não está pronto e que ele pode esperar. Os dois dormem abraçados. Taifun diz que Fa pode apagar a luz, porque com ele ali, ele não precisa mais ter medo. Eles prometem não sair mais da vida um do outro. Na manhã seguinte, Fa acorda e entra em pânico ao não encontrar Taifun ao seu lado. O alívio vem imediatamente ao vê-lo na cozinha. Fa o abraça com uma sinceridade tão profunda que desmonta a gente. Mais tarde, eles vão para a casa dos pais de Fa. Taifun teme que eles fiquem bravos ao saber que os dois estão namorando e sugere esconder isso por enquanto. Fa o tranquiliza, está tudo bem, eles não vão soltar a mão um do outro, ele quer que o mundo saiba que Taifun é dele. Fa conta a verdade aos pais, que os aceitam com naturalidade.
A mãe ainda brinca: acabei de te pedir uma nora, quem diria que você seria tão rápido? À noite, os dois dormem juntos, se beijam com intensidade, quase avançam para a primeira vez. A atmosfera é carregada de desejo, mas Fa se segura mais uma vez. Na manhã seguinte, Fa, que já sabe sobre a morte da irmã de Typhoon e sobre o quão desprezível é o pai dele, percebe o desconforto de Typhoon sempre que esses assuntos surgem. Ele intervém, salvando Typhoon das perguntas dos pais dele. Então Typhoon decide não esconder mais. Ele leva Fa até o túmulo de Torfan, pede desculpas por ter escondido a verdade. Fa responde que já sabia, apenas esperava que Typhoon se sentisse pronto para contar que ele não vai terminar com ele por causa disso. Diante da lápide, Fa promete a Torfan que ela não precisa mais se preocupar. Ele vai cuidar de Typhoon a partir de agora. Mais tarde, Typhoon se despede da irmã em uma das cenas mais bonitas da série. Ela diz que ele agora está em boas mãos, que precisa ir, que não precisa se preocupar mais e que o ama. E ali algo finalmente se encerra. Typhoon supera o luto, a culpa errada que carregava. Entende que sempre amará a irmã, que ela viverá para sempre em suas memórias e que é assim que ele a torna eterna. Mas também entende que não pode mais viver a própria vida por outra pessoa. Fa o conforta, os dois assistem juntos ao pôr do sol e se beijam lentamente. Typhoon já havia prometido a si mesmo, a Fa e aos amigos. Ele abandona o curso de veterinária e decide tentar de verdade o curso dos seus sonhos, fotografia, entrega a documentação e começa a se preparar para os exames de admissão. E pela primeira vez, não parece estar fugindo de nada, parece enfim avançar. Fa completamente entrega a essa nova fase de Typhoon, o convida para morar com ele. Diz sem rodeios que seria extremamente feliz se passasse ainda mais tempo juntos e que é tudo o que ele quer. Typhoon aceita, enquanto organiza suas coisas, comenta que não se sentiu bem ao mentir para os pais de Fa sobre Torfan. Fa o tranquiliza, eles vão entender e quando chegar o momento certo, contarão juntos, nada precisa mais ser carregado sozinho. Typhoon também comenta sobre um robô que recebeu de alguém chamado Rain, o nome que ele associa à sua mãe biológica, um nome que soa japonês. Esse detalhe acende algo nele. Typhoon então expressa o desejo de ir ao Japão e claro, o Fa, completamente gadinho, não pensa duas vezes antes de levá-lo. No Japão, os dois vivem dias de pura leveza, né, gente? A lua de mel adiantada aqui, a gente adora. Turistam, andam de mãos dadas, se abraçam em público, tiram inúmeras fotos juntos, Fa se mostra cada vez mais apaixonado, completamente rendido à esposa dele e a gente adora cada segundo. Mais tarde, Fa chantageia Johan para ajudá-la a procurar a mãe de Typhoon. Ou Johan ajuda ou Fa não colabora com o relatório dele. Johan, sem saída, aceita. É então que Typhoon entra no quarto vestindo apenas um kimono, e isso é o limite para o lobo Fa. A respiração dele muda, fica rápida, quente, descompassada. O Beaver, gente, entregando absolutamente tudo aqui, Brasil. O que foi isso? Deixando claro que a carne caiu no prato do carnívoro dessa vez, gente. Olhar Basil se torna faminto, quase assustador. O animal feroz assume o controle. Fa admite que não consegue mais ter paciência e Typhoon deixa claro com os olhos que também nem quer que ele tenha. Os dois se entregam completamente um ao outro. Beijos intensos, famintos, quase devoradores. Quase não, gente, devoradores mesmo, né? Tô ficando doido. Na cama, depois na banheira. Fa não é gentil e ninguém ali está pedindo gentileza. Ele é duro, grosso e certeiro. Mais tarde, Fa pergunta se Typhoon está bem e promete que da próxima vez será mais gentil. Typhoon responde que está tudo bem, apenas teve medo de Fa não ter gostado. Fa provoca imediatamente. Então vamos fazer de novo, assim você tem certeza que eu gostei. Depois eles comem juntos. Typhoon confessa que gostaria de continuar no Japão, mas as responsabilidades de ambos os chamam de volta. Fa promete levá-lo novamente. De volta, Typhoon entrega lembrancinhas aos amigos, que querem saber absolutamente de tudo. É nesse momento que Daltok revela que seu alguém importante é seu gatinho, sendo oficialmente o único solteiro do grupo, por enquanto. Do lado de Fa, ele deixa bem claro o quanto é possessivo com o namorado. Ryu brinca que ele tem que ser mesmo, já que Typhoon é popular, e provavelmente ficará ainda mais agora na fotografia. Artiste provoca, e Fa responde com segurança absoluta. Tá tudo bem gostarem de Typhoon, ele só gosta de mim. Fa carrega Typhoon pra cama quando ele chega em casa, lhe dando boa noite, e logo depois atende uma ligação no celular de Typhoon. É o desprezível, né? O pai do Typhoon já xingando, sendo cruel como sempre. Fa responde educadamente que Typhoon está dormindo e desliga. Mais tarde, Fa conta a Typhoon que foi falar com o pai dele e pergunta com medo real se Typhoon o abandonaria novamente por causa disso, como fez no passado. Typhoon responde sem hesitação, ele não vai mais obedecer àquele homem, ele escolheu Fa e ponto final. Fa vai até Johan para conversar, mas Johan o confunde com North. Fa reage imediatamente e Johan brinca que quase o arrastou para a cama e o fez sua esposa, o que teria sido extremamente constrangedor. Os dois discutem seriamente
o que vão fazer a seguir. No dia seguinte, Typhoon encontra o pai. O confronto é inevitável. É Fa quem já havia deixado claro para aquele homem que sabia dos crimes que ele cometeu e que ele deveria deixar Typhoon em paz, ou não poderia dizer depois que não foi avisado. Mesmo assim, o desprezível aparece e parte para cima de Typhoon, o agride e despeja toda a violência que sempre carregou. Diz que nunca quis que ele tivesse nascido, que ele só estraga sua vida. Dessa vez, Typhoon não abaixa a cabeça, ele o confronta por inteiro, diz que também não o escolheria como pai, que a atual esposa fez muito bem em abandoná-lo e tentar cuidar da família sozinha, porque ele é um péssimo pai. Diz que ele precisa assumir as responsabilidades pelas próprias ações. O homem reage com crueldade, chama a mãe de Typhoon estúpida, falando que ele pediu para ela tirar o Typhoon, mas ela não o fez e que depois ela abandonou ele com ela e sumiu sabe-se lá para onde. Ele tenta socar o Typhoon novamente e a North quem entra na frente e revida o golpe, protegendo o Typhoon sem pensar duas vezes. Depois disso, o Typhoon revela a North que aquele homem era seu pai. Os Semis aparecem, Johan fecha os punhos e chama Fa para conversar. Na hora que ele viu o North machucado, gente, o Johan ia virar o capeta. Só não fez porque o Fa pediu calma e falou que ele sabia exatamente o que precisava fazer. Gente, foi aqui que teve a diferença entre a novel e a série, tá? Para quem quiser saber a cena da novel, é só assistir o vídeo que eu fiz da história do Fa e do Typhoon. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Continuando, mais tarde o pai de Typhoon é preso e vem à tona na mídia os crimes de fraude e outros esquemas ilegais que ele cometeu. Fa admite para Typhoon que isso aconteceu por causa dele e de Johan. Typhoon responde que está tudo bem, aquele homem precisa enfrentar as consequências do que fez. Ele admite que nunca foi amado por ele, por mais que tenha tentado. O que o mantinha ali era apenas o medo de ficar sozinho. Fa o abraça e diz que ele não precisa mais ter medo, porque agora ele tem ele e nunca mais ele vai ficar sozinho. Chega em casa entusiasmado e encontra Typhoon preparando o jantar. É nesse momento que ele revela a grande notícia. Ele e Johan localizaram a mãe biológica de Typhoon e ela está vivendo no Japão. Typhoon agradecendo a Fa por ajudá-la a encontrar sua mãe. Ela mora no Japão, tem 39 anos e para Typhoon essa descoberta vem acompanhada de um medo imenso. E se ela não quiser vê-lo? E se ele não couber mais naquela vida? Fa, como sempre, segura sua mão emocionalmente e diz que eles podem tentar e observar se ela se sente desconfortável, mas na verdade não parece nem um pouco. A mãe de Typhoon queria vê-lo há muito tempo, quem impediu isso foi o pai dele. Antes desse encontro, a série nos presenteia com uma cena lindíssima do clube dos Uks. Eles se provocam, se zoam, se apoiam, deixam claro o quanto que se amam e o quanto são importantes uns para os outros. É uma rede de afeto construída com cuidado, mostrando que Typhoon não se curou sozinho, ele foi sustentado por amizades reais. Mais tarde, Typhoon escreve uma carta para a mãe. Com delicadeza, pede para que ela o encontre apenas se sentir confortável. Diz que não guarda raiva por ela não ter estado presente. É um gesto de maturidade emocional impressionante. No dia seguinte, ele ajuda Fa a se arrumar. Fa pergunta se pode contratá-lo para ajudá-lo pelo resto da vida. Typhoon aceita, cobrando como taxa um beijo. São adoráveis demais, né? Pouco antes da viagem, Typhoon conversa com a madrasta por telefone. Ela diz que vai se desvincular completamente do pai dele, agora preso. Os dois se desejam felicidade e prometem manter contato, mais um ciclo que se fecha. No Japão, Typhoon conhece a mãe e o novo irmão. Ela reconhece imediatamente Fa como alguém que ama profundamente seu filho. A sós, ela pede desculpas, diz que o ama, que sentiu sua falta. Typhoon responde que sente o mesmo, eles se abraçam. Ela conta sua história. Foi a Phuket levar as cinzas da mãe quando conheceu o pai de Typhoon. Ele mentiu, disse que não tinha outra família, ela só descobriu a verdade depois de engravidar. Ele pediu que ela abortasse, ela recusou. Sem dinheiro para criar o filho, pediu ajuda. A esposa dele, ferida, mas compassiva, aceitou criar Typhoon sob a condição de que ela nunca mais aparecesse. Duas mulheres machucadas pelo mesmo homem. A mãe revela que foi vê-lo várias vezes escondida, mas nunca teve coragem de se aproximar. Por isso, mandava presentes, pede desculpas novamente. Typhoon diz que não guarda rancor, está tudo no passado. Ela conta que o chamou de Rain, que significa lótus, uma flor que só floresce no lugar certo. A família mudou o nome dele. Depois apresenta o irmãozinho a Typhoon, Daiki, uma cena simples, mas cheia de significado. Ao se despedirem, prometem manter contato. Typhoon diz que não importa o que aconteça, ela sempre será sua mãe e ele seu filho. Pra Fa, a mãe de Typhoon diz em japonês para que ele cuide bem do filho dela. Fa responde que vai protegê-lo com a própria vida. Ele já tinha agradecido ela por ter colocado no mundo a pessoa que ele mais ama. O Fa é mesmo incrível, né? De volta à Tailândia, chega o aniversário de Typhoon. Fa lhe dá uma nova câmera fotográfica. Eles comemoram juntos. Os Uks, exceto Dao, ficam bêbados. Fa leva Typhoon para a cama. Embriagado e sincero, Typhoon pergunta se Fa quer ter filhos. Fa diz que nunca pensou muito nisso. Typhoon admite
admite que quer, pergunta como chamariam o filho. Fá diz que Typhoon pode escolher. Typhoon comenta que Fá é muito ocupado e talvez não tenha tempo. Fá promete que dará o melhor de si para estar presente. Typhoon diz que ele vai ser um papai muito doce, depois começa a dramatizar, dizendo que o papai está brigando com ele. Fá entra na brincadeira, Typhoon ameaça fugir com as crianças. Fá responde manhoso, então mamãe, não seja má com o papai. Typhoon pede beijo na testa, depois na boca, é uma cena absurdamente fofa. No dia seguinte, Fá provoca Typhoon pelo comportamento bêbado. Mamãe fica muito fofa quando bebe, mas só pode beber sim quando o papai estiver perto. O papai pode fazer tudo que a mamãe quiser. Alguns dias depois, Typhoon passa no exame de admissão. Ele vai estudar fotografia, o sonho se concretiza. Ele e Fá prometem ficar juntos para sempre. A felicidade dessa vez não é frágil, ela é construída. Fá vai até o café da cupida dele, que lhes deseja sorte e felicidade e entrega a última carta de Typhoon. Nela, Typhoon pede para encontrar Fá. Quando ele chega, Typhoon se comunica pelo caderno. Fá diz que sempre esperaria por ele, 1 ano, 2 anos, 5, o tempo que fosse. Brinca que se Typhoon não falar normalmente, será punido, e essa punição é com um beijo apaixonado. Se beijam, dizem que se amam, prometem continuar se amando em todas as próximas vidas, eternamente, para sempre, ao lado do céu.